Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo com o deputado estadual Otelino Neto, que é o presidente da Assembleia Legislativa aqui no Maranhão. Vamos, claro, fazer um balanço deste movimentado ano de 2019 e projeções para o ano que vem, um ano de eleições municipais. Quem vai nos ajudar a traçar esse quadro é o jornalista John Coutrin e também teremos a participação do radialista Robson Júnior. Presidente, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer participar do Resenha para falar sobre aquilo que foi produzido pela Assembleia Legislativa do Maranhão no ano de 2019, sobre a nossa política e também sobre 2020. Nós que ficamos honrados com a presença do senhor. Dentre os temas que foram abordados, que foram aprovados pelo plenário da Assembleia, qual foi aquele que neste ano demandou maior articulação, maior até desgaste na visão do senhor? O maior desafio desse ano? Eu não diria que houve um projeto que provocou maior desgaste. Houve alguns projetos que acabavam levando a uma discussão mais acirrada, até porque às vezes o conteúdo ele era um pouco desvirtuado e levava a crer que o projeto apresentava uma determinada proposta e o sentido era outro. Eu tomaria como exemplo o projeto de lei complementar que alterou alíquotas da Previdência. É um projeto que nem para ninguém... Dos nem servidores, para, né? Dos servidores. Nem para o Poder Executivo que propôs, nem para o Parlamento que apreciou. Ninguém gosta de aumentar a alíquota. E ele ensejou algumas discussões acaloradas, e aquele projeto de lei, ele nada mais do que adequava a legislação estadual àquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eu acho que nenhum estado hoje pode fugir de medidas mais severas e até austeras, dada a crise econômica, né? Sem dúvida. A questão da Previdência, inclusive nós temos, ainda quando tramitava no Congresso, eu me posicionei sobre o tema, nós chegamos a discutir, a bancada do meu partido, o PCdoB, se posicionou contrária ao conteúdo final do projeto de lei, da emenda constitucional que foi aprovada, embora reconhecendo que aquilo que foi aprovado no Congresso, boa parte do que eu chamo de saco de maldade que foi proposto pelo governo federal foi retirado, mas ficaram alguns itens ainda graves. Em razão disso, nossa bancada votou contra. Nós aqui no Maranhão não aprovamos a reforma da Previdência. O que nós aprovamos foi a adequação de alíquotas para ficar em consonância com aquilo que foi aprovado naquela emenda constitucional e foi aprovada e promulgada no mês de novembro. John, você que vivencia esse dia a dia da Assembleia, por favor. Queria tocar num ponto importante, presidente, foi em relação ao Adenor Apelo, né? Foi criada uma polêmica toda em torno da possibilidade de paralisação, né, dos serviços de tratamento oncológico naquela época. E logo a Assembleia se mobilizou, o cara deputado, né, ali apresentou uma emenda de algo em torno de R$100 mil. Queria saber que o senhor explicasse como é que está, por exemplo, o repasse desses recursos. Se eu não me engano, já foi algo em torno de 1,4 milhões e ainda falta alguns repasses. Como é que está o andamento desses recursos, desses repasses para o Adenor? Há cerca de 2 semanas, John, nós participamos da solenidade de assinatura do convênio lá no Palácio, com a presença do governador Flávio Dino, o secretário Lula, os representantes da Fundação Antônio Dino, que é quem mantém o Hospital Adenor Apelo. Aquele dia foi assinado o convênio de 4,2 milhões, esse convênio é fruto das emendas parlamentares. R$100 mil de cada deputado, dos 42, e ficou combinado que seria pago em 6 parcelas de R$600 mil. O governo pagou já 2 parcelas, ou seja, pagou R$1.200.000, seria uma a de dezembro e a de janeiro, porque como em janeiro o executivo fica com o orçamento fechado, não teria condições de pagar. Então já pagou 2 parcelas e em fevereiro, com a abertura do orçamento, vai pagar a 3ª e sucessivamente 4ª e 5ª e 6ª parcelas. Além disso, eu defendo e já comecei a conversar com alguns colegas que nós renovemos esta disponibilidade das emendas parlamentares no mesmo valor para o ano que vem, como uma forma de contribuir concretamente. As emendas que nós disponibilizamos, elas não resolvem o problema de despesa e receita da Fundação Antônio Dino.
tem uma fundação privada, contudo, o Hospital Adenora Bello tem um lado de atendimento ao público, que é financiado pelo SUS, que é muito importante para a população de São Luís do Maranhão. Então, se nós disponibilizarmos novamente, e eu defendo isso, nós conseguiremos no ano que vem contribuir sempre para o Hospital Adenora Bello, permitindo assim que não haja interrupção de serviços. Robson. Prazer estar diante desse presidente, lembra muito o pai dele, um jornalista querido, coisa boa. Nós estivemos juntos no sindicato de rádio. Nosso colega também, jornalista. É bom lembrar que Otelino fez parte de programas de rádio aos sábados, era um encontro espetacular de grandes ícones, ele era um deles, e tenho essas boas lembranças. Otelino, esse ano foi um ano de muitos debates dentro da área de meio ambiente. Eu quero colocar para o presidente da Assembleia uma preocupação que é nossa e de muita gente, que diz respeito ao rio Itapecuru. Nós já vimos vários encontros, levantamentos, bandeiras levantadas. Agora mesmo estava vendo essa semana algo na internet a respeito de um projeto que acho que o pessoal de Coroatá está querendo fazer ali ao longo, porque ele passa por aquela região, que é um projeto, me parece que da Itália, que preserva, que gera uma série de possibilidades. Como é que esse tema hoje passa pela Assembleia Legislativa? É uma preocupação, porque dizem que aquilo ali, de alguma forma, o rio, nós temos assoreamento em várias áreas do rio Itapecuru. Como é que a Assembleia hoje vislumbra esse pedaço de Maranhão? Robson, esse é um tema permanentemente importante. Eu, todos sabem, fui secretário de Meio Ambiente do Maranhão. Àquela época já debatíamos esse assunto, já discutíamos os problemas das bacias hidrográficas do Maranhão. Não só do Itapecuru, como do Mearim, como do Munim, enfim, as mais diversas bacias. O Itapecuru, com um apelo popular, um apelo mais forte, em razão de não só por atravessar e abastecer vários municípios. O Itapecuru nasce lá em Mirador. Depois ele se encontra com a Alpercatas e forma o rio Itapecuru. E essa grande bacia, que é abastecida por diversos pequenos rios, desde lá de Mirador até aqui em Rosário, onde é a Foz. Eu diria o seguinte: o grande desafio das bacias hidrográficas do Itapecuru não é diferente, principalmente nas áreas do percurso do rio, nas áreas urbanas, em razão da derrubada da mata ciliar, que é a proteção, digamos, natural do rio, e a falta de política de saneamento, porque em muitos casos ainda os dejetos são depositados nos rios. O percentual nosso de tratamento de esgoto ainda é um percentual reduzido. Nós, à época, fizemos uma intervenção importante lá nas nascentes do Itapecuru, que estava enfrentando um problema com criação de gado nas nascentes. Conseguimos, com muito diálogo com produtores, retirar o gado que era criado lá nas nascentes, e isso uma coisa que me marcou muito, porque em 4 anos depois de retirado os animais da área das nascentes, a lâmina d'água das nascentes se ampliou bastante. Então vimos ali que a partir do momento que nós conseguimos retirar o que estava impactando, a natureza prontamente já conseguiu reagir, dando mais vida às nascentes. Mas a solução, essa é uma discussão permanente, nos preocupa muito. Hoje quem lidera essa discussão em torno das bacias hidrográficas, formação de comitês, implantação de política de proteção às bacias hidrográficas na Assembleia, é o deputado Rafael Leitor, que faz com muita competência. Eu acompanho, claro, não só como presidente da casa, mas como alguém que militou no assunto e permanece interessado. Acho que as soluções estão, primeiro, em chamar a sociedade para se sentir responsabilizada em cuidar do Itapecuru. Depois, conseguir proteger ao máximo as matas ciliares e, fundamentalmente, conseguirmos reduzir a quantidade de dejetos que são depositados, muitas vezes in natura, no Itapecuru e nas outras bacias. Claro que eu falei aí do principal, tem outras ações que precisam ser feitas e, fundamentalmente, mobilizar a sociedade para que ela se sinta responsável por isso. Presidente,
combate ao desemprego. Eu acho que o desemprego hoje em nível nacional, ele é um fantasma que assombra milhares de famílias, milhões de famílias. De que forma o Legislativo aqui do Maranhão, na visão do senhor, contribuiu esse ano até para gerar mais empregos aqui no Estado? Houve algumas ações, algumas propostas que vingaram no plenário e que podem, para o ano que vem, colher frutos em termos de aumento de emprego? Muitos dos programas que nós apreciamos na Assembleia Legislativa permite ao Poder Executivo que implemente ações que de forma direta ou indireta vão impactar positivamente no sentido de geração de empregos. Então, a Assembleia, na minha avaliação, ela deu a sua contribuição nesse sentido, permitindo que políticas fossem implantadas de forma a gerar emprego. Lembrando sempre que nós vivemos uma crise nacional. Essa crise, claro, chega ao Brasil, mas que no Maranhão nós conseguimos ter no Nordeste uma das maiores taxas de geração de emprego formal do Nordeste. Então isso é um exemplo que o Maranhão está conseguindo reagir mais rapidamente até do que grande parte dos estados do Brasil, inclusive estados com maior produtividade industrial. Portanto, esse é um dado que ainda não nos conforta, mas pelo menos indica que estamos num caminho para diminuir os efeitos desses níveis tão elevados de desemprego que atormenta a nossa população, especialmente os mais jovens que querem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Presidente, um projeto importante da Assembleia digamos assim, a descentralização, né? Se não me engano, foram feitas três etapas, né, por regiões do Maranhão, da Assembleia mais presente em relação ali à população de cada cidade. É importante, claro, ouvir, né, as demandas, conversar com a população. Eu lhe pergunto se fizesse um balanço, né, dessas se não me engano, 3 ou 4 etapas, de que forma concreta isso trouxe, por exemplo, benefícios à população. Nós sabemos, claro, que a Assembleia cabe ao papel de legislar, mas já está assumindo uma outra tarefa importante também, né, de trazer as demandas e fazer essa interlocução com o Executivo. Assembleia em Ação. Assembleia em Ação. De que forma concreta, resultados concretos e positivos você pode elencar para a gente? John, primeiro, nós percebemos que boa parte da população, inclusive em São Luís ainda tem um percentual que eu considero elevado, que não tem conhecimento daquilo que é produzido na Assembleia. E é muito ruim quando a sociedade não conhece o seu poder legislativo, até para que possa cobrar mais. Então, além do Assembleia em Ação, nós intensificamos aqui a nossa estratégia de comunicação para que, desde São Luís, a população pudesse conhecer mais a Assembleia. A Assembleia em Ação ela tem objetivos múltiplos. O principal é fazer com que a população do município mais distante do Maranhão perceba que a Assembleia produz, o que é que ela produz, quais são as prerrogativas, as funções da Assembleia Legislativa, até para que ela possa cobrar mais. Cobrar do seu deputado, o deputado que ajudou a eleger. Então nós estivemos em Balsas. E lá nós reunimos com o prefeito, com vereadores, com ex-prefeitos, com os cidadãos que resolveram ir acompanhar o Assembleia em Ação e recebemos demandas mais diversas. Por exemplo, um assunto que nós tratamos lá, a MA 006, que é um problema sério, principalmente para aquela parte da população que reside ou trabalha de Balsas até Alto Parnaíba, passando por Tasso Fragoso. Foi um debate que veio para São Luís, nós acompanhamos, estamos acompanhando e já temos a expectativa de que já no próximo ano já houve algumas intervenções no sentido de melhorar a trafegabilidade, mas a perspectiva e o desejo, nós já conversamos isso, eu já conversei com o próprio governador Flávio Dino e com o secretário de Infraestrutura Cleiton Noleto, para que busquemos no menor espaço de tempo possível soluções definitivas para a questão da MA 006. Presidente, rápido intervalo, na volta, mais assuntos a serem debatidos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. Rapidinho. Estamos de volta com o Resenha, hoje conversando com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Maranhão, deputado Otelino Neto. Robson Júnior abre esse segundo bloco.
Eu quero ir para Barreirinha, os Lençóis. Decisões desse ano falam de uma privatização de espaços. Vários lugares do mundo fazem isso. Acho até que a gente não explora muito isso. Nós sabemos que a indústria de cosméticos, grandes indústrias de cosméticos, fazem comerciais aqui, ocupando espaço de forma gratuita, o que não acontece em outras partes do mundo. E muitas dessas fábricas veem, inclusive, semelhanças aqui, por exemplo, com o Marrocos, o tipo de dunas, coisas assim. Como é que a Assembleia e o presidente veem essa possibilidade de privatização, organizar melhor? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Robertson, tem uma história que corre de que nós, da esquerda, somos contrários a toda privatização. Não é bem assim. Acho que algumas privatizações deram certo, outras não. Não sou daqueles que acreditam que a privatização é a panaceia do mundo. No caso específico do Parque Nacional dos Lençóis, eu vejo com reserva porque nós temos muito pouca informação. A gente precisa primeiro saber o seguinte: qual vai ser o impacto disso, primeiro, nas pessoas que residem no parque. Ali moram pessoas. Depois, qual o impacto disso no ambiente do Parque Nacional dos Lençóis? Depois, qual o impacto disso no entorno do parque? Barreirinhas, Santo Amaro, Paulino Neves. E se isso realmente vai ser bom para o turismo naquela região. Nós sabemos que aquela é uma das maiores belezas do planeta e eu particularmente nunca vi nada parecido. Me apaixonei. Eu também nunca não. vi. Só a pessoa indo para... Não dá nem para descrever. Então, assim, eu acho que aquela área... tenho dúvidas se essa é a solução ideal. Não gosto dessas fórmulas prontas e que trazem como algo mágico e, isso aqui vai resolver o problema. Acho, de fato, que nós precisamos discutir a utilização, uma melhor utilização daquele potencial do Parque Nacional dos Lençóis, implementar, de fato, o plano de manejo do parque e, se for o caso, até estudar algumas alterações para que seja permitido o uso pelo turista com um pouco mais de conforto, mas, claro, preservando o que ele tem de essencial, que é todo aquele potencial que tem o Parque Nacional dos Lençóis, que são os recursos ambientais, as dunas, as lagoas, a fauna, enfim, sempre, claro, com o cuidado com aquelas pessoas que, historicamente, antes daquela área ser transformada numa unidade de conservação, já ali residiam. Presidente, está na pauta política, né? Essa semana o governador Flávio Dino esteve aqui no Sistema Difusora e falou de eleições, falou de PCdoB, né, de aliados, alianças e futuro político. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: em São Luís ele falou que o grupo político, né, formado pelo PCdoB, PDT, Democratas e outros partidos, deve sentar e se reunir e até em março tomar uma definição em relação a São Luís, né? E nós sabemos aqui que em São Luís temos a candidatura do Rubens, do Duarte Júnior, até agora do secretário Gerson Portela. Como o senhor acha que vai haver esse encaixe, nesse ajuste? Qual é, digamos assim, a fórmula correta no sentido de achar o melhor candidato aqui para disputar a prefeitura de São Luís? Eu acho que sobretudo, conversando, dialogando e todos compreendendo que um projeto eleitoral na capital do estado não pode ser motivado apenas por vaidade pessoal. O pré-candidato achar que é o melhor, que por isso necessariamente tem que ser o candidato. A escolha de um candidato, em especial para São Luís, tem que levar em consideração diversos fatores. O fator da viabilidade eleitoral, porque não adianta fazer a parte política sem combinar com Sua Excelência o povo, a capacidade de agregação política, e isso são assim, os dois fatores fundamentais, ou seja, pesquisa de opinião pública, quantitativa e qualitativa, e a capacidade de agregar politicamente, porque também sozinho o candidato pode até ter um bom potencial, mas ele terá dificuldade de chegar a uma vitória numa eleição de 2 turnos se ele não tiver capacidade de agregar. Até porque o político que não é capaz de agregar na campanha vai querer governar sozinho. E quem governa sozinho não consegue governar bem. Basta ver as experiências de governadores que foram eleitos recentemente, outsiders da política e que estão enfrentando muitas dificuldades. Cito o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul,
estados importantes do Brasil, até mesmo o estado de São Paulo, os maiores estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais também enfrentando sérias dificuldades. Vejam só, não é para implementar programas que melhorem a vida das pessoas, estão tendo dificuldades para pagar as suas folhas de pagamento. Os estados que estão conseguindo cumprir com os deveres mínimos estão comemorando isso. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, nós vamos decidir isso aí no final de fevereiro, começo de março, evidentemente sob a liderança do governador Flávio Dino, do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. E a nossa forma de chegar à definição de candidatos, ela tem sido vitoriosa. Primeiro, porque escolhemos bons candidatos, que a sociedade vê com simpatia. E depois, porque estabelecemos critérios claros. Assim foi em 2012, a eleição do prefeito Edivaldo Holanda Júnior foi amplamente discutida, eram diversos nomes postos com a possibilidade de ser candidato. Chegamos ao nome do prefeito Edivaldo e a população aceitou e o elegeu. Assim foi na reeleição do prefeito Edivaldo, que a base do governador Flávio Dino também se dividiu, mas no segundo turno todos estivemos com o prefeito Edivaldo Holanda. Ou seja, presidente, só interrompendo o senhor para não perder o gancho. Quem não se mostrar viável até o início de março do ano que vem, deve, na visão do senhor, abrir mão da própria vaidade, dos projetos pessoais, em nome de uma aliança ampla. Em nome de uma aliança ampla, é exatamente isso. Para ser prefeito, para ser o candidato de um grupo como o nosso, que ganhou as últimas eleições no Maranhão, e principalmente tem mudado o Maranhão para melhor, não é só vaidade, tem que ter uma construção. E nós temos no nosso grupo nomes bons que estão postos e vamos caminhar para chegar a um entendimento. Agora, vamos definir também com pesquisa qualitativa e quantitativa qual será a melhor estratégia. Se será a estratégia a mesma de 2012, de ter vários candidatos e juntar todo mundo no segundo turno, ou mesmo se nós já faremos a opção de ter um candidato só do nosso campo. Claro que isso também não é uma coisa que se impõe, se constrói, para já tentar polarizar a eleição no primeiro turno, o que é um pouco mais difícil, mas é um cenário. Enfim, eu tenho muita confiança que a nossa estratégia será a mais correta e que o candidato a prefeito deste campo, bem apresentado pela população de São Luís, tem grande chance de ser o próximo prefeito da cidade. Robson. Já que estamos ainda dentro do campo político, como é que esse próprio grupo vislumbra o futuro até para a sucessão de Flávio Dino? Até porque essa semana, reunindo o pessoal de mídia, já haviam feito isso lá em Imperatriz, região Tocantins, uma região que não pode ser esquecida por nenhum político, em São Luís, e a gente via ali na frente você, o Erlânio, que é de Igarapé, que hoje comanda a FAMEM, o próprio senador e ainda o Osmar. Ali é uma sinalização de alguma coisa de futuro? Vocês ali são representantes, são jovens, inclusive, é um grupo muito jovem que estava ali reunido com a imprensa por esses dias e que já veio lá de Imperatriz também. Aquilo sinaliza alguma coisa de futuro? Aqueles ícones que estavam ali? Sinaliza uma relação do presente, uma relação política forte, consolidada, com uma representatividade na sociedade razoável, e sinaliza assim para frente. Nós estaremos juntos nas eleições de 2020, nas eleições de 2022. Esse é um projeto muito claro, está fazendo bem para o Maranhão, e nós temos consciência de que juntos, cada um com o seu potencial, com o seu talento, nós vamos conseguir fazer com que o Maranhão continue nesse caminho que vem sendo construído de 2015 para cá. Um caminho de construção de governos que priorizem a população, em especial aqueles que mais precisam da ação do Estado. Nós não excluímos ninguém, nós temos certeza, não só eu, como deputado, como senador Everton, que aliás tem sido uma grata revelação no Senado, não só por defender os interesses do Maranhão, mas pela desenvoltura que tem lá. Eu tenho dito que quando vou a Brasília, pela primeira vez, sinto que tem um gabinete que é como se fosse a extensão do meu. Isso começou agora, é algo novo. Assim como, claro, precisa reconhecer a senadora Elisiane, que tem estado solidária com o Maranhão. O presidente da Câmara, o vereador Osmar,
o Erlânio tem mostrado uma capacidade de articulação grande, outros políticos do nosso grupo, nenhum deles é excluído. Nós temos um direcionamento e, com base em muito diálogo, eu tenho a convicção de que nós conseguiremos chegar, não só em 2020, onde for possível caminhar juntos, como em 2022. Se a gente conversar bastante, dialogar e não deixar a vaidade se sobrepor, a gente vai chegar a um entendimento. Presidente, essas lideranças que você falou colocaram o senhor com a possibilidade de se candidatar ao Senado, né, nas próximas eleições de 2022. Como o senhor recebe isso? Recebo com alegria e com humildade. Candidatura majoritária não se constrói por um desejo individual. Eu acho que é um projeto possível, acho que ele é viável, mas ele depende de algumas condicionantes das quais eu não controlo. Nós precisamos ver as variáveis de 2022. Por exemplo, qual vai ser o voo do governador Flávio Dino? Se o governador Flávio Dino for candidato ao Senado, ele será o nosso candidato a senador. Se ele for para um projeto nacional, que aliás eu acho que ele está muito preparado para isso, abre-se essa possibilidade. E aí passa a ser uma coisa mais concreta. De minha parte, o que eu tenho feito eu aceito o desafio e procurado andar o Maranhão para que as pessoas possam conhecer mais, me conhecer mais, e caso lá na frente este projeto se viabilize, já não tenha este desafio de fazer com que o Maranhão inteiro me conheça. Porque um político que disputa uma eleição majoritária, o primeiro desafio dele é ser conhecido. Depois é ser aceito. Mas aquele que deixa para se tornar conhecido na campanha, ele tem grande chance de não ter êxito. Por isso o desafio agora é o quê? Rodar o Maranhão, ter exposição para que as pessoas vejam e possam inclusive criticar, e continuar nesse diálogo franco com todas as forças políticas. Nós não precisamos pensar igual, podemos até ter projetos semelhantes, mas lá na frente, quem tiver as melhores condições vai ser candidato a alguma coisa ou a outra coisa. Eu acho que dialogando, como nós fazemos na Assembleia, com todos os outros 41 deputados, com origem política, ideológica, religiosa, social diferente, a gente vai construindo caminhos exitosos para o Maranhão, sobretudo, e para o nosso campo político. Presidente, o senhor entende que o destino do ex-presidente Lula, se vai ser viável ou não uma suposta candidatura dele em 2022, está atrelado ao destino do governador Flávio Dino? Ele se tornando aí no principal nome da esquerda, por exemplo? O ex-presidente Lula é um nome que ele, evidentemente, a participação, ele está elegível ou não é um fator determinante para as decisões de qualquer outro pré-candidato a presidente da República. Afinal de contas, o ex-presidente Lula, ele tem 30% do eleitorado nacional. Basta ver que, mesmo considerando as qualidades do professor Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, mas ele surgiu ali como uma alternativa lançada pelo ex-presidente Lula, que à época estava preso, e mesmo assim ele teve 45% mais ou menos dos votos dos brasileiros. 47 milhões de brasileiros votaram no Fernando Haddad, a grande maioria, creio eu, por influência do ex-presidente Lula. Quando o tema é bom, entrevistado é bom passar rápido. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas não faltarão oportunidades em 2020. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço e desejo a todos os telespectadores, a vocês, os telespectadores, um Feliz Natal e 2020 de muita paz e muita saúde para todos nós. Oxalá, se Deus quiser. Resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e um Feliz Natal a você e toda a sua família. Até sábado que vem. Tchau, tchau.